É muito difícil a gente falar da gente mesmo, né? Bom, The Journey So Far. O que é isso, cara? Foi uma ideia maluca que eu, Juninho, Fernando Quezada, a gente teve numa turnê que a gente inventou no primeiro semestre de 2017, junto com a Nocturnal, com o James Labrie, do Inferior. A gente estava no meio da estrada e, cara, vamos fazer um show acústico num teatro, porque é muito legal. Começamos a conversar, aquela coisa toda, papo vem, papo vai. E esse primeiro show virou essa loucura toda, esse DVD. Eu me sinto muito honrado e emocionado de falar isso. Vem coroar, cara, mais de 20 anos de dedicação à música e ao rock. Eu sempre sempre fui um cara que acreditei muito naquilo que sai do coração, sempre coloquei meu coração em todas as notas que eu cantei, e durante esses 20 anos lancei vários discos, fiz muitas turnês, fiz musicais, várias coisas, e tive a oportunidade de contar através dessa história com várias figuras que me marcaram, né? Então, várias dessas pessoas estiveram nesse show de mais de 20 anos de Journey So Far. Ouso dizer que talvez tenha sido uma das noites mais especiais da minha vida. Bom, participar do DVD do Alírio foi um dos pontos altos aí da minha carreira, né? O Alírio é uma pessoa que eu já admirava muito antes de conhecer, e depois de conhecer ele agora admiro muito mais, né? É um prazer realmente poder trabalhar com ele, acima de trabalhar com ele, chamar ele de amigo, né? Realmente uma realização não só profissional como pessoal. E o dia que ele me ligou para falar, pô, vamos produzir junto a música Back to the Light, né, que vai estar no meu DVD ao vivo, que inclusive você vai fazer parte, né, no dia e tudo mais. Eu realmente falei, pô, demais, né, participar da produção de uma música com um dos vocalistas que eu mais admiro, não só do Brasil, mas do mundo. Realmente foi uma coisa muito, muito legal para mim, e ver isso nesse DVD é uma sensação indescritível mesmo, né, participar com ele e com a equipe inteira. Então, Alírio, parabéns aí pelo seu DVD, parabéns pelas suas realizações, parabéns por quem você é, não só como músico, mas como pessoa. É um prazer fazer parte desse momento com você. Quando você conhece ele como pessoa, é maravilhoso, mas quando você vê ele no palco, é tipo assim, é arrebatador. O cara tem uma voz, uma precisão, e ele tem muito boas ideias, e isso faz com que a gente acabe trabalhando muito junto, além da música, né? A gente toca junto, já tocou junto em alguns projetos, e a gente acaba se envolvendo mais nesse lado de ideias também, como por exemplo, esse documentário que veio embrionariamente de um show que se transformou no The Journey So Far, e ele me deu o prazer de dirigir isso aqui com ele. O Alírio, ele tem um dom que é tão natural dele que é difícil você conseguir pôr em palavras. Além de ser um cara extremamente do bem, extremamente profissional, ele tem o famoso talento, né? Ele tem aquela lágrima na voz, e ele soube desenvolver isso, muito mais do que só ter, ele fez com que isso ficasse gigantesco. É uma honra poder estar do lado dele em momentos tão especiais, e eu espero que vocês gostem disso que a gente preparou para você nesse documentário. Jesus Christ Superstar. Tá aí o musical que me marcou. Essa primeira música, Heaven on Their Minds, faz parte desse show. Esse musical ele foi responsável para que eu pudesse migrar para o teatro. O ofício do ator me ensinou
a ser um cantor mais eficiente, ou seja, ele me abriu as portas de uma maneira que eu pudesse me emprestar cada vez mais para a arte. E isso é muito importante para um artista que quer realmente ser um cara mais completo. No meu caso, eu tive a oportunidade de fazer o Jesus no México, que foi algo que marcou muito a minha vida, e depois o Judas aqui no Brasil, um musical que me abriu muitas portas aqui nesse mercado brasileiro, que é muito difícil de musicais, e essa primeira música, ela vem para celebrar essa fase da minha carreira. My mind is clear now. At last, all too well, I can see where we all soon will be. If you strip away the myth from the mind, you will see where we all soon will be. Swept away, you ain't got to matter more than the pictures say. Jesus, I don't like what I see. All I ask is that you listen to me. And remember, I've been a right-hand man, not alone. You have set them all on fire. They found a new Messiah, and they hurt you way to find they're wrong. I remember when this whole thing began. No dog you've got, and you called you a man. And believe me, my admiration for you hasn't died. But every word you say today gets twisted around some other way. And they hurt you if they think you've lied. Nazareth, you're famous, you should have stayed in greater. No life is part of having you, it had me good. Table chairs and oaken chairs would have sweeted Jesus, but he'd have got no bodyguard, no heart of love. Listen, Jesus, do you care for your race? Don't you see we must keep in our place? We are occupied. Have you put up in Hopperdoria? Are you frightened by the crowd? For you carry much too loud. And they crush us if you go too far. If you go too far. Warning I give, please remember that I want us to leave. But it's such a seek, our chances we can make with every hour. Oh, our followers are blind. Too much heaven on their mind. It was beautiful, but now it's sour. Yes, it's all gone. Remember that I want us to leave. So listen, Jesus, to the one that I give. Whoa, I just want us to leave. So
Gonzalo. Reasons é uma música do Cálice, que é a banda no meu coração. Essa banda, ela foi... Com o Cálice eu gravei o primeiro disco que me colocou no mercado, digamos assim, que eu tive... Realmente recebi muitos elogios, a banda inteira, a gente conseguiu chamar muita atenção do público e mídia. Com o Cálice a gente girou o Brasil algumas vezes, tocamos com Iron Maiden, com Guns N' Roses, com Dream Theater. Eu só queria dizer uma coisa, aqui do lado tá o Steve Harris. Só isso. Você já viu? O depoimento é o seguinte, mês de março é um mês muito místico e oculto. Na vida do Cálice, é impressionante, Cálice, né, velho? Porque no dia 7 de março de 2008 a gente abriu o show do Dream Theater. Dia 7 de março de 2009, 2010, a gente abriu o show do Guns N' Roses. E agora dia 30 de março de 2011 a gente abre o show do Iron Maiden. Todo mundo junto, momento especial do Cálice. O março é um mês bacana pra gente, sempre acontece coisas boas, e como o meu amigo Marcelo fala, a gente pode, ninguém pode pensar que a gente tá morto. Quando a gente tá morto, dá aquele bote lá. Ele só finge de morto, A gente só finge de morto. pra pegar o coveiro. Vai ser muito animal isso aí. Junta aí. Vai ser um puta show. Isso aí, galera. Vamos matar todo mundo de orgulho. Isso, Nossa, mano, é uma Ferrari, velho. Os caras têm um avião, mas a gente tem uma Ferrari. Bom, quando eu penso no Cálice, eu vejo que muitas das melhores coisas que aconteceram na minha vida, diretamente ou indiretamente, aconteceram por causa da banda. Na época, a gente fez 2 lançamentos que foram muito aclamados pela mídia e pelo público também. Tivemos um CD lançado no mundo inteiro e fizemos muitas coisas bacanas, mas isso não foi tudo. Por causa de desdobramentos que vieram dessas parcerias que foram estabelecidas na banda, outras coisas muito melhores e maiores até aconteceram e acontecem até hoje, né? E... bom, dentro dessas coisas, uma das mais importantes é a minha amizade e minha parceria com o Alírio Neto. O Neto é um cara que eu conheci por intermédio do Saulo Vasconcelos, um amigo em comum. Na época eu já tinha o primeiro disco do Cálice gravado, mas não tinha vocalista, precisava de alguém para gravar a voz. E o Saulo falou, Marcelo, esse trabalho tá do caralho, e assim, eu tenho o cara ideal para gravar esse trabalho. Esse cara, se você ver ele cantando, você vai ficar de cara. E aí fui convidado tanto pelo Neto quanto pelo Saulo para assistir o Neto ao vivo, numa montagem do Jesus Cristo Superstar aqui em Brasília. E fiquei muito impressionado com a performance vocal, com a performance de palco, com a desenvoltura, já à época, do Netão. Ele gravou o disco, esse disco foi lançado no mundo inteiro, nós fizemos várias coisas. E na sequência, alguns anos depois, fizemos o Inside Your Head, que é o segundo lançamento da banda, um EP, que contém essa música Reasons pra ir no DVD. E é uma das que eu mais gosto da banda. Tenho certeza que esse DVD aí, essa participação, é só mais uma das coisas que eu fazia junto com o Neto. A gente tá sempre muito próximo, tanto nos palcos quanto fora deles, tanto tocando junto quanto conversando e dividindo a vida. E por esse motivo eu tenho convicção de que a gente ainda vai fazer muita coisa junto, quem sabe até mesmo mais um trabalho de Cálice, não é mesmo? Grande abraço!
violence you can stay here any longer. Sorry for the times I've lied. Sorry for the times I made goodbye. Now I know that I can't stay here any longer. I'm bleeding, but I'm leaving. My life ain't singing. Every rain won't stop until I try. My heart is crying, a river of tears. Within I'm crying, but my attention's so down. My heart is crying, within trying. God knows I've been crying. So give my words to see what is true, but my concern's so cold. I close my eyes to climb a tear. Time tears away. E aí um dia eu tava lá em Brasília, recebo uma ligação do cara falando assim, Neto, é o seguinte, eu tô aqui com uma banda sensacional, que não sei o que eu tô produzindo e os caras estão sem um vocalista. Falar sobre o Neto é sempre muito bom, né, cara? Eu já trabalhei com o cara várias vezes e conheci o trabalho do Neto com o que ele fazia no Cálice, né? E aí eu me lembro que em 2001, mais ou menos por volta de 2001, eu fiz uma lista, um top 10, né, dos meus cantores preferidos, né? E o Neto tava, né, entre os primeiros, obviamente. E eu me lembro que aí a Whiplash, se eu não me engano, postou essa lista, né? Que eu tinha acabado de entrar no Angra e tal. E aí um monte de gente começou a comentar, né, sobre o Neto e tal. E daí eu fiquei pensando, né, naquela época, né? Cara, esse cara tem um talento absurdo, né? O cara canta muito, né? E aí veio a oportunidade de eu produzir o disco do Artemis, que é uma banda de Brasília, que precisava de um vocalista. E eu indiquei o Neto, né, para gravar com o Artemis. E eu fiquei, cara, assustado com a qualidade do cara para interpretar as músicas, né? Ele tem uma regularidade muito grande, né, nas interpretações, né? E principalmente na afinação, cara. E depois eu produzi também o disco solo dele, já com a coprodução do Tito, né? Meu irmão, o Tito Falaschi. E eu vou contar uma história que talvez o próprio Neto não saiba, né? O Neto estava lá dentro cantando, né? Na sala separada lá gravando. E começou a cantar, começou a gravar e tal. Cara, aí o Tito, ele virou pra mim assim, falou, cara, não dá pra acreditar o que esse cara tá fazendo, meu. Eu já conhecia, né? Mas meu irmão não conhecia ainda, né? E meu irmão já gravou vários cantores, né? Meu irmão é produtor também. E aí meu irmão falou, cara, ele não erra. Eu lembro disso, meu irmão falou, mano, o cara, tipo, ele canta a música inteira, não desafina uma nota. E cara, é só pedir pra cantar 2, 3 vezes e escolher o take mais legal que a gente gostou, né? Cara, o Tito ficou impressionado, assim. Eu lembro meu irmão comentando, cara, esse cara é um dos melhores vocalistas do mundo, bicho. Assistir o Neto ao vivo
chega a ser engraçado, né? A gente dá risada, porque a regularidade dele ao vivo é inacreditável, assim. O cara com milhões de shows, né? Desde musicais, né? E agora cantando Queen e tal, e com uma agenda cheia. O que ele mantém de regularidade vocal é algo a ser estudado. Esse cara é muito monstro, meu. E ele é muito bom também como professor, né? Muito bom como coach, né? Para vocalistas e tal. Além de um grande amigo, né? De um irmão mesmo. Hoje a gente tem uma relação muito próxima, né? Tamo junto, Neto. Parabéns. É isso aí. E, meu, espero que você tenha muitos e muitos anos de carreira. Beijo do amigo Edu. Ou seja, foi através do Edu que eu entrei na banda. Então, aconteceu que eles já estavam prontos para gravar o primeiro disco, Overcoming Limits. Esse disco a gente teve... Bom, eu fui para São Paulo, eu tive poucos dias para mexer nas melodias e escrever as letras do disco. Fui para São Paulo, gravamos, ficamos eu e Edu lá uma semana gravando que nem maluco. Terminamos o disco, aí fomos para Brasília, voltamos para Brasília, gravamos um clipe da música Take Me Home, que foi gravado e dirigido pelo Tércio Garófalo, um grande amigo meu, um diretor que estava sitiado. Na época ele morava em Los Angeles, né, um cara que estudou cinema lá, um clipe muito bonito. Para o nosso segundo disco, a gente trouxe o Adriano Daga, que é um cara que dispensa apresentações, é o baterista do Malta, um grande produtor. Bom, a gente teve um outro clipe que foi dirigido pelo Bruno Esteves, Hunger and Shame, uma música muito bacana que fala exatamente daquela situação, daquela dualidade, né? Então, a Copa estava acontecendo no Brasil, riqueza do lado e pobreza do outro, exatamente como é até hoje. Essa banda, depois disso, começou a chamar muita atenção e a gente acabou fazendo o Rock in Rio e algumas turnês pelo Brasil também, até que as agendas ficaram incompatíveis, exatamente porque eu tive que... meus compromissos com os musicais, eles me consumiam muito tempo e eu acabei, também a minha carreira solo, eu acabei tendo que deixar a banda, que ainda continua, mas é um trabalho que faz parte da minha vida e tenho muito orgulho. It's really just beginning now. Living in easy. Feels like we're living hell. People
um outro capítulo da minha vida entregue ao rock veio através de um projeto chamado Lince, uma banda. Foi muito maluca como aconteceu essa história toda. Bom, tem um amigo meu, o Adair Dalfenbach, que hoje é um produtor que está morando em Los Angeles. O cara me ligou um dia e falou: bicho, é o seguinte, a gente estava em turnê com o Cálice no Sul. Lembra dessa história? E aí ele me chamou lá no estúdio dele e falou: cara, faz uma participação aqui numa das músicas do disco, não sei o quê. A gente já era amigo do sul do Brasil, né? Nós nos conhecemos de Criciúma. E, bom, eu gravei essa participação. Um tempo depois, sei lá, eu acho que mais de um ano depois, ele me ligou e falou: então, preciso de um vocalista para gravar o disco inteiro. E nessa hora eu falei: bicho, eu gravo, adoro as músicas. Ele mandou as músicas, perguntei para ele se eu poderia tomar a liberdade de colocar a minha cara, então reescrever as letras, reescrever algumas melodias, e assim aconteceu. Só que a maior loucura foi que ele foi, na época eu morava em Brasília, o cara levou um estúdio para Brasília, montou um estúdio na minha casa, e a gente ficou ali uma semana gravando todo o disco do Lince. Cada membro traz, assim, da sua história pessoal, assim, o Neto, ele cantou em musicais da Broadway, fez o Jesus Christ Superstar, fez muita coisa interessante, assim, que não é do rock, e eu e o Arthur temos um grupo de música instrumental brasileira, que é o Entrever, que também já percorremos muito com esse estilo. Ao contrário das bandas que tem dois guitarristas, né, nosso processo de composição é um pouco diferente por fato de eu compor mais como pianista, né, é o cara da harmonia que compõe a base das músicas, e o resultado disso é bem interessante, porque ele tem uma formação clássica, mas ao mesmo tempo gosta muito de rock, cresceu escutando rock, então o resultado traz uma proposta diferente. Acho que o disco do Lince, ele tá numa... a gente conseguiu um resultado muito bom, muito equilibrado, apesar de ser uma banda de rock progressivo, com muitos elementos diferentes. Espero que vocês gostem. Sometimes I wonder, who are you now? Just want to know about you. Will you tomorrow, will you someday be who you want to be? Where are you? Just wanna see you rise. Tell me if the sun will rise and happy find my way. Want to give me your hand now. You don't let go without you up before. Please remember that your life is too short. I hope you find your way. Find your way. Escuridão, por razões que já nem lembro, sinto que falhei. Medo de esquecer teu rosto, teu olhar.
preso no passado como imagens que esqueci. Um retrato distorcido diz por quê. Se quando eu mais precisei, a chuva veio te afogar e o tempo quer roubar memórias, não vão me ajoelhar. Nunca imaginei viver sem teu conforto que aquecia o frio, apaga a cor. Fecho os olhos teus, não ouço mais tua voz. Bom, gravar o Alírio foi demais, cara. Eu tenho uma conexão com esse moleque desde que eu o conheci. Foi uma coisa assim de olhares que se cruzam assim e logo você saca no olhar do cara que rola um respeito mútuo, assim, de tipo, admiro o que você faz e acredito em quem você é, assim, sabe? Que sabe que... Você sabe, é difícil explicar isso, mas muitas vezes nós encontramos, principalmente no mundo da arte, pessoas que a gente olha no olho e percebe que aquilo ali não significa tanto pra ela, que é apenas uma coisa do ego, de querer ser famoso, de querer ser isso, que aquilo. Isso exatamente é o que passa longe do Alírio. Foi isso que eu senti no olhar quando nós nos conhecemos. Falei, cara, esse é um cara brilhante, é um sol. E com certeza quero estar junto em alguma oportunidade pra gente poder fazer alguma coisa especial. E olha só, foi exatamente isso que a gente fez. Uma noite memorável, estávamos todos lá, minha banda tocou também, Nocturnal. E a gente pegou o som, captamos com tudo do bom e do melhor, um set Sennheiser maravilhoso, uma mesa SSL, sabe? Não só a noite foi mágica pela explosão das pessoas, pelo encanto que estava rolando no ar, mas também pelo trabalho que a gente, técnico que a gente colocou aquele dia. Foi algo assim, e sem ensaio nenhum, foi algo assim incrível. E eu acho que as pessoas vão notar isso quando forem, tiverem de encontro com o DVD, assim, cara a cara, vão falar, putz, os caras captaram o que rolou mesmo. Acho que dá pra passar isso. Trying to remember how you look like. There's no need to understand, though the victory remains. I see you trying to see more than just the shadow. No need to forget that I'm myself. Is it just a dream? Just a dream. Yeah! I am much more than a name. You have nothing to complain. Let your soul give in. Hear me when I sing, this is just a dream. No need to forgive that not myself. This is just a dream, yeah. Come back to the light. Open your eyes. Survive the time. The storm will
Back to the Light é uma música que ela te toca num lugar diferente. A ideia dela é incomodar um pouquinho. Por que incomodar um pouquinho? Às vezes ela tem um riff pesado, uns acordes que, por mais que eles sejam triviais, eles entram numa hora junto com uma melodia que não é tão trivial, talvez. E isso faz com que gere um incômodo para quem está ouvindo. A letra também ela gera um certo incômodo. Bom, eu sou Rafael Bittencourt, também participo do DVD do Alírio Neto. Com muita alegria, com muita honra que eu faço essa parte desse trabalho, desse time. Não só pela amizade, pelo carinho que eu tenho pelo Alírio, mas o Alírio é um cara que ele magnetiza ao redor dele grandes pessoas e nós temos muitos amigos em comum. Eu posso dizer que hoje nós somos uma grande família mesmo, de amigos, de roqueiros, de profissionais da música. E o Alírio é um cara que sempre tratou com muito respeito o material do Angra, o repertório do Angra, as minhas músicas, todas as músicas. E a interpretação dele de Make Believe é memorável. Não tem como a gente falar de heavy metal no país sem antes falar do Angra. O Angra quebrou barreiras, eles conseguiram juntar a música brasileira, a brasilidade com o metal, abrindo as fronteiras para muitas bandas. E isso fez que o trabalho deles foi muito importante e foi uma honra para mim tê-los no meu DVD, assim, nesse show. Todos eles são os meus amigos pessoais, Rafa, Felipe, Bruno, o Marcelo, o Kiko, todo mundo que já esteve na banda, o Luiz Mariucci. Essa galera, eles fazem parte da minha história também. E o Fábio, gentilmente, me cedeu a banda dele para que eu pudesse ter essa honra, né? Mais uma vez.
Eu sou o tipo do cara que gosta de me reinventar. Eu não gosto de me frear. Eu acho que isso muito também o teatro, ele me ensinou. Aquela coisa que eu falei, né, de você se emprestar para a arte. Gravei esse meu disco em português chamado João de Deus. João de Deus pode ser qualquer um. Eu, você, um cara engravatado, um mendigo, não interessa. Aquela pessoa que às vezes se sente perdido, né? Um cara que foi batizado em nome de Deus e às vezes se sente esquecido. Para esse disco eu gravei 2 clipes. Um deles para uma música, uma versão cover de uma música de um artista mexicano que é muito amigo meu, que fez o Judas enquanto eu estava fazendo Jesus no México, que o nome dele é Eric Rubin, um cara que já tem uma carreira consolidada de muitos anos lá. O nome da música é De Sol a Sol. Seus fantasmas vão voltar, te assombrando sem parar, pra lembrar sentimentos. O segundo clipe, ele foi dirigido pelo Bruno Esteves, que foi o mesmo que dirigiu Hunger and Shame, do Artemis. Eu gostei muito do trabalho dele para esse clipe, eu achei que ele entendeu muito bem a essência. Essa Retrato foi a mesma música que eu acabei de tocar para vocês. Uma curiosidade desses 2 clipes é que eles têm a mesma atriz, que é a minha esposa, Lívia da Barian. Olha, de todas as músicas do Alírio, que eu amo todas, mas essa tem um lugar muito especial no meu coração. Eu acho que desde a primeira vez que só de falar dela, eu fico toda arrepiada, eu juro pra você. O jeito que ele canta nessa música, o piano, quando ele toca o piano ainda ao vivo, é um negócio que me emociona e eu sempre quis fazer parte do clipe dessa música de alguma forma. Então a gente com o Bruno, a gente teve a ideia de fazer um clipe caseiro sobre a dor real da perda de alguém muito amado. Foi muito difícil fazer esse clipe porque ele foi filmado na nossa casa, com o Bruno filmando a gente, que era uma pessoa que estava sempre na nossa casa, sem nenhuma maquiagem, sem nenhuma produção, sem nada. Era só a gente se colocando numa situação imaginária de uma catástrofe acontecendo. E foi uma catarse sinistra pra mim, assim, mas que é importante a gente se colocar nesse lugar também para apreciar o dia de hoje. E é sobre isso que essa música é. A gente ter o retrato dessa pessoa que a gente ama. O Queen, a minha banda preferida sempre foi, e ela conseguiu fazer essas músicas terem um sentido diferente pra mim. Então, escaramucho. Will you do the fandango? Se você gostaria de ser minha namorada pelos próximos 50, 60 anos? Tem que ajoelhar, vai. Eu tô tremendo. Por que tá tremendo? Ele fez eu acreditar que ele ia me dar um cachorro. Ou que a gente ia viajar para Buenos Aires. Porque ele é assim. Minha família inteira na fileira, a família dele. Eu falei, que bonitinho. Ele trouxe. Mano, eu sou muito idiota mesmo. Eu não sei, é o álcool, eu não sei. Que fofo, as famílias estão aqui pra ver a gente. Ai, que fofo, não sei o que. Mas ele já tava lá, eu não tinha como gesticular nada. Ele tá lá com o microfone falando, o Queen, muito especial, não sei o quê. Mas essa menina fez tudo ser mais especial pra mim. Eu falei, talvez não seja um patrocinador. Eu acho que quem pegou, quem não pegou, não pega mais. E aí ele falou, vem, minha escaramucha, você quer fazer um fandango comigo pelos próximos 50 ou 60 anos? 3.000 pessoas no teatro fazendo... Viver, perder o dia, chorar, curar feridas, amar, vencer o medo, meu coração até o final.
depois do disco do João de Deus, eu lancei um outro single chamado Back to the Light, que foi produzido pelo Fernando Quezada, e também tem um clipe. Esse clipe foi dirigido pelo Thiago Kiss. A gente teve uma outra atriz, que foi a Milena, que era uma aluna minha de canto, incrível bailarina, atriz, que ela já traz uma outra dinâmica pro clipe. É uma música que fala sobre você se reencontrar na luz, esse tipo de coisa, né? Quando você se sente também, você volta da escuridão para a luz. Futuro. Cara, eu não sei. Realmente não sei. Eu só sei que eu vou continuar fazendo aquilo que grita dentro do meu coração. E essa próxima música fala exatamente sobre isso. Sobre você seguir seus sonhos. Às vezes você está no meio de um deserto e você tem que passar tudo aquilo para chegar num lugar onde você realmente quer aquele onde você sonha, né? Então, assim, não deixar de sonhar faz parte do ser humano. Enquanto a gente tiver sonhos, enquanto a gente estiver buscando algo, estaremos vivos. E essa música, Breeze, fala exatamente sobre isso. Essa música ela foi dirigida, a gente gravou esse clipe em Los Angeles, essa música foi produzida pelo Adriano Daga, que, nossa, comprou a minha ideia da música na hora. Ele é um cara muito talentoso, conseguiu elevar o nível da música, foi impressionante o trabalho que ele fez. Cara, um belo dia o Alírio me ligou e falou assim: eu tenho uma música que é a sua cara, você vai adorar. Tô com ela praticamente pronta aqui, queria te mostrar. Falei, claro, me manda, né? A hora que ele me mandou um rascunho de piano e voz, eu já fiquei arrepiado. Eu lembro que arrepio até de lembrar aqui, né? Eu falei, eu nem terminei de ouvir. Eu falei, cara, vem pra cá, vamos realizar. Vamos produzir essa música que é linda, é hit, é algo que eu adoro fazer, ele sabe, e caiu como uma luva na voz do Alírio, né? Ele topou tudo que eu dei de sugestões ali de arranjo, enfim, e conseguimos fazer um arranjo bem completo. O nome dessa música é Breeze, né? Temos a versão dela, ela ficou tão bonita e a gente viu tantas possibilidades que a gente preferiu gravar e tê-la versão na letra cantada em inglês e uma versão cantada em português. Meu nome é Júlio Mendoza, eu sou músico e videomaker baseado aqui na cidade de Los Angeles, na Califórnia, e eu tive o prazer de trabalhar com o Alírio Neto dirigindo o novo videoclipe dele, da faixa Breeze. O videoclipe foi gravado em Lancaster e em Hollywood, como vocês podem ver aqui. Algumas cenas foram feitas aqui em Hollywood e outras no deserto de Lancaster. Cara, filmar Breeze foi muito legal. Foi muito legal, a gente estava em Los Angeles numa viagem muito legal para NAMM, que eu nunca tinha ido. Então, a gente estava numa vibe muito legal, só com amigos trabalhando junto, o que é sempre muito incrível. Eu nunca tinha ido para Los Angeles, ele me mostrou várias quebradas legais de Los Angeles. E eu sempre tive vontade de ir para o deserto, fazer uma sessão de fotos, fazer algum tipo de vídeo no deserto, e a gente teve a oportunidade de fazer esse clipe lá. E foi tipo um sonho realizado mesmo, assim, contar a história dessa pessoa que ela tá perdida dentro dos seus próprios medos, saca? A vontade de sair do seu próprio deserto e realizar os seus sonhos, mas ali, tipo, ruminando, sem efetivamente fazer nada, até ela ouvir essa música. E daí ela ouve Breeze. E aí ela vai, mano. Acabou. Meu, tá tipo... Tá muito bonito isso aqui. De repente no meio a gente dá uma viradinha pra lá um momento. Vamos fazer o seguinte, fica se mexendo entre aqui e ali. Tá. O que você acha? Fica focado em cantar só? Acho melhor, né? Então fica ali, tá melhor a iluminação. Porque é como um take geral isso aqui, tipo um master shot. Então beleza, eu tô filmando. Quando quiser dar play na música, pode ir. Cara, vamos
fazer mais um dessa zoeira aí? Achei legal essa zoeira. Puta, mas ficou bonito pra caralho, hein? Puta, é. Nossa, é. Boa, boa. Nossa, que tá mó vibe isso aqui, velho. Deixa eu ver um negócio, peraí. Nossa, aquilo ali no céu é foda, né? É foda também. Fica aqui. Nice. Bom, o que a gente tinha que fazer aqui rolou. Tá legal. Vou pegar um bate-vex aí. Puta, seria interessante até. Ia ser muita doideira. Ia ficar meio nonsense, né? Ó, Scientologia, ó, mensagem subliminar. É lá que você tem que ir, garota. Chegou em Hollywood, ó, sucesso ali, ó. Essa é a escada do Oscar. Queria agradecer a todo mundo que assistiu esse documentário, que viu esse show. Muito obrigado por todos esses anos de suporte. Para você que participou um pouquinho da minha jornada, seja lá atrás, ou seja agora, através disso tudo, dessa loucura toda que a gente inventou, muito obrigado. Espero encontrá-los um dia na estrada. Time can be to rain, heal the pain, and wash the tears away. Walking down the stairs, there's a train heading to your life. Through your eyes the world is burning, but I can see you still alive. If your life is off the rails, make sure not to collide. Sometimes I pay the price to dream about tomorrow. When you feel left out inside, you're lost in sorrow. What's going on? It feels like there's no tomorrow, because forever comes today without a doubt. Just feel the breeze. What was in your heart just before your very last goodbye? The sun will rise again, never change, even when it's dark. Through your eyes the world is burning, but I can see you still alive. If your life is off the rails, make sure not to collide. Sometimes you pay the price to dream about tomorrow. When you feel left out inside, you're lost in sorrow. What's going round and round? Feels like there's no tomorrow, because forever comes today without a doubt. Just feel the breeze.
inside you're lost in sorrow. The world's going round and round. Feels like there's no tomorrow, because forever comes today without a doubt. Because forever comes today without a doubt. Just feel the breeze.